O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é novamente candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Será que o povo brasileiro vai ter que engolir mais esse desaforo? Para você entender tudo o que está acontecendo e por que ele novamente é candidato e não está na cadeia, assiste aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza E Eleições, fazendo a cobertura do pleito de 2022 e repercutindo os principais fatos e acontecimentos para deixar você aí muito bem informado. E no dia de hoje, muita confusão, uma notícia aí que deixa os brasileiros preocupados, digamos assim. Vamos lá para a manchete da Jovem Pan, que diz assim no seu título: STF derruba liminar e deixa ex-deputado Eduardo Cunha inelegível novamente. Talvez depois da leitura aí desse título você tenha ficado mais tranquilo achando que Eduardo Cunha não será candidato em 2022, mas calma que não é bem assim, tem muita informação para te passar nesse vídeo, então fica aí até o final e claro, já vai dando like aí, porque ajuda demais a fortalecer o canal. Se liga, o Eduardo Cunha foi cassado em 2016. Posteriormente, ele ainda foi para cadeia, condenado aí no âmbito da Operação Lava Jato por diferentes crimes. A grande questão é o seguinte: quando o parlamentar ele é cassado, ele se torna imediatamente inelegível. Só que o Eduardo Cunha não se deu por satisfeito e a defesa do Eduardo Cunha entrou na justiça aí, alegando diferentes problemas aí no trâmite, né, do processo de cassação, e ele conseguiu uma liminar que o tornava elegível novamente. Então, até pouco tempo atrás, o Eduardo Cunha, de fato, ele registrou a sua candidatura no Tribunal Eleitoral e é candidato, saiu candidato. Mas, de acordo com essa manchete que você está vendo aí, da Jovem Pan, o ministro do STF, presidente do STF, inclusive o Luiz Fux, derrubou essa liminar e ele não é mais candidato. Será? Será que é isso mesmo? Vamos lá para as letrinhas pequenas e depois eu tenho uma outra manchete que provavelmente vai te deixar bastante indignado. Vamos lá, letrinhas pequenas, diz assim: o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, determinou nesta quinta-feira, 18, a inelegibilidade do ex-deputado federal Eduardo Cunha. O ministro acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e suspendeu a decisão do TRF1, que havia afastado o pedido de inelegibilidade. A decisão de Fux também inclui a proibição de Cunha ocupar cargos públicos federais pela Câmara dos Deputados. Bem, até aqui está dizendo então que ele não pode ser candidato e sequer ocupar um cargo público dentro da Câmara, por exemplo, ser chefe de gabinete ou qualquer outro tipo de cargo. Mas vamos continuar aqui, ó. O presidente do Supremo observou que a decisão do TRF1 violou as regras do regimento interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Sim, que foi o que foi utilizado para cassar o Eduardo Cunha lá em 2016. Cunha estava livre para concorrer às eleições de outubro deste ano e tentaria a reeleição a deputado pelo MDB. Agora se liga, em 2016 o político já tinha sido cassado por quebra de decoro parlamentar por 450 votos favoráveis e apenas 10 contra. Eu queria saber quem são esses deputados, esses 10 deputados que votaram contra a cassação do Eduardo Cunha. Mas vamos lá. De acordo com essa manchete, então, ele não pode ser candidato. Ele estava preso, ele foi cassado, então logo ele é ficha suja. Até aí, tranquilo, né? Parece que a legislação brasileira ela é cristalina. Só que a justiça brasileira ela é o caos. E é exatamente por isso que nós precisamos, pelo menos ao meu ver, uma completa reformulação dessa legislação. Nós precisamos tornar a legislação muito mais simples e principalmente acessível a todos. Esse juridiquês, essa quantidade de recurso que vai para um lado e vai para o outro, e a pessoa parece ser culpada, mas só que o julgamento sequer é marcado. Existem evidências no qual tornam a pessoa culpada, só que não há o julgamento, enquanto não há o julgamento, a pessoa está livre. Sem falar que até pouco tempo atrás, uma pessoa que fosse condenada em segunda instância já poderia começar a cumprir a pena. Só que o que aconteceu no Brasil? O STF muda o entendimento, já sabe por quê, né? Já sabe o motivo, e isso torna muitas pessoas que eram condenadas e que estavam cumprindo pena novamente pessoas livres e que podem concorrer às eleições. Temos vários casos, como por exemplo o caso do ex-presidente Lula, que passou também exatamente por essa situação. E aí fica ali aqueles meandros jurídicos que, não, o cara foi condenado, mas na verdade ele não tinha que ser julgado nessa instância, ou
nesse tribunal, quem tinha que julgar era em outro lugar, em outra cidade. Isso faz toda a diferença aí na questão jurídica e o Brasil segue sendo aí o país da impunidade. Mas beleza, você então aí tá tranquilo por enquanto, acha que é só revolta minha? Olha só essa outra manchete que eu separei para você aí, ó. Revista Oeste, olha o título. Eduardo Cunha reafirma candidatura a deputado federal. Pois é, não bastasse aí o STF, o ministro Luiz Fux, ter determinado que ele não pode concorrer, o Cunha reafirmou: eu serei candidato sim. Olha só, letrinhas pequenas para você aí. De acordo com Ricardo Vita Porto, advogado de Cunha, a decisão do ministro Fux não deve trazer impactos na candidatura do ex-parlamentar. Abre aspas aí, ó. Segundo a disposição expressa na lei das eleições, essa lei aí, esse número, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, explicou. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? O advogado disse que, para ele se tornar inelegível ou elegível, todas as condições devem estar postas antes do registro da candidatura lá no TRE. E aí, exatamente o problema. O Eduardo Cunha teve aí a sua candidatura, pelo menos momentaneamente, deferida. Ele, de fato, é candidato, ele tem um registro da candidatura. E o advogado está alegando que, já que o TRE aceitou aí, o TRE não, o TSE, perdão, que é o Tribunal Superior Eleitoral, aceitou aí a candidatura dele, a partir de agora nada pode ser feito. Olha aí o último parágrafo, vê se você vai ficar revoltado. Para Porto, que no caso é o advogado, Cunha continua em campanha, vai ter sua candidatura deferida, ou seja, aceita pela Justiça Eleitoral, e caso eleito, você tem dúvida que ele vai ser eleito? Vai exercer o mandato em toda a sua plenitude. Toma aí, povo brasileiro. Tá aí Eduardo Cunha, que foi cassado pelo parlamento com ampla maioria, 450 votos, que estava na prisão até outro dia. Parece que no Brasil isso virou moda, sair da prisão, se candidatar a cargo público e possivelmente se eleger. Parece que virou moda no Brasil. Ele pode ser deputado. Embora ele vá representar aí o estado de São Paulo, ele é um deputado pelo Brasil como um todo. Mas aí fica a minha outra indignação, que não é nem tanto assim com a questão da justiça, embora a gente já sabe que a justiça no Brasil é uma grande vergonha. A grande questão é, quem são as pessoas que votariam no Eduardo Cunha? Você aí que está me assistindo, você votaria no Eduardo Cunha, independente dele ser candidato só lá para o São Paulo, e talvez você não poder votar nele por causa do seu estado. Mas se ele fosse do seu estado, você votaria? Coloque aqui nos comentários, quero saber qual é a sua opinião sobre o Eduardo Cunha, porque esse é o grande problema. O maior problema é o próprio povo brasileiro que elege esse tipo de candidato. Lembrando que muitas vezes eles são eleitos com uma quantidade mínima de votos, porque tem aí a coligação e a coligação acaba levando pessoas que são inexpressivas em quantidade de votos. E aí fica a minha grande questão, por que que o Brasil é assim e principalmente por que que o povo brasileiro vota nesses candidatos, que tem esse histórico, que tem esse passado, mesmo que ele tenha poucos votos, sei lá, 10 mil votos, que para deputado federal é pouquíssimo, 20 mil votos. Quem são essas pessoas que votariam no Eduardo Cunha? Quero saber aí a sua opinião. E o que você acha da Justiça Eleitoral, com todos esses trâmites de vai e volta, permitir que pessoas que são condenadas, aliás, condenadas não, porque ele ainda não foi julgado, mas pessoas que foram efetivamente cassadas e que, de acordo com a lei da ficha limpa, não poderiam estar sendo candidatas. E aí vem a Justiça, dá uma liminar, aí vem outro derruba, mas aí vem uma interpretação do juridiquês e a lei brasileira, de tão complexa, faz com que a impunidade reine nesse país. Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários e, claro, se você está gostando do Atualiza E, da cobertura das eleições, clica aqui na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Não esquece de deixar aquele like, porque ajuda demais o canal a crescer. Tamo junto? Beijo do Tobi, eu encontro você no próximo episódio, 6 da manhã, vídeo todo dia e meio-dia a cobertura das eleições. Fui!